Alô, comunidade, eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Dia 5 de março de 2026, a gente chega com informação, a análise a quente, enquanto os fatos ainda estão ocorrendo. Eu sei que muita gente também nos acompanha depois. Para ter um resumo do dia, eu deixo um abraço e peço like para todas e todos que nos acompanham ao vivo, ou você que nos acompanha aí durante a noite, às vezes até na madrugada seguinte, para saber o que aconteceu no Brasil e no mundo nesse dia 5 de março. E sempre com a gente a Laura Couto, que está na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Rodrigo, boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Também quero deixar um abraço aqui para quem está nos assistindo depois, na gravação, depois que essa live acaba. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Olá, boa tarde a todas e todos. O escândalo da milícia de Vorcaro já tem um morto. Infelizmente, aquele que era o operador do esquema de pagamento, de chantagem, de espionagem, em favor do Daniel Vorcaro do Banco Master, morreu dentro da Polícia Federal em Minas Gerais. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre isso, é o nosso destaque. Muita gente falando em queima de arquivo, apesar da Polícia Federal falar oficialmente que foi um suicídio. Mas vamos acompanhar e trazer mais detalhes sobre isso. Bom, do luxo para o lixo, não é propriamente lixo, mas na situação dele, foi para a cadeia, né? Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido do centro de detenção de Guarulhos, na Grande São Paulo, para a penitenciária de Potim, que fica na região do Vale do Paraíba, no interior paulista. É uma penitenciária que está sendo transformada na nova prisão dos famosos, aí nesse município de Potim. Então, Vorcaro na cadeia, o cunhado dele, aí está a cadeia, né, para onde eles foram levados. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também foi preso e também transferido para essa mesma penitenciária que a gente via ali as imagens da fachada. Está aí o Zettel, com essa cara de bad boy, né? Ele era o sujeito que fazia a administração da grana, é o cunhado. Era o doador das campanhas oficialmente. Então o dinheiro do Vorcaro, quando ele queria distribuir para os políticos, era esse aqui que fazia, ó, o Zettel, maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Então os dois presos, né? Os dois presos. Mas por incrível que pareça, a famosa cabeleira do Daniel Vorcaro não entrou na prisão com ele. Isso ele teve que deixar do lado de fora. Olha aí, ó, o Vorcaro, que tem esse orgulho, pelo visto, dessa cabeleira. Ao dar a entrada no centro de detenção provisória, o banqueiro passou pelo procedimento padrão de corte de cabelo. Ele também já vestia o uniforme de preso oficial aqui no estado de São Paulo, né? Calça caque e camiseta branca, e já está, portanto, no interior paulista, nessa penitenciária. Já estão, né? Tanto o Vorcaro, que é o banqueiro, imagina para um homem que lidava com as quantias. Eu hoje lia, né, as transcrições das conversas que vazaram. Ele viajava, eu vou para a estação de esqui, eu vou para Miami, eu vou para a Suíça, como se fosse até a esquina. Então um sujeito que tratava com uma naturalidade gastos de férias assim que custavam R$500 mil. E agora colocou o uniforme de presidiário e está lá no interior paulista. É a segunda vez que ele vai preso. Na primeira conseguiu sair rapidinho com habeas corpus do Supremo. Dessa vez, olha, eu acho que ele vai suar um pouco mais para conseguir sair. Porque o que vazou de troca de mensagem, de ameaça contra jornalista, etc., não vai ser fácil a vida do Vorcaro. Bom, Daniel Vorcaro foi preso preventivamente após decisão do ministro do STF, André Mendonça. No documento, o magistrado sustenta que Vorcaro era chefe de uma milícia privada, usada para intimidar jornalistas, adversários e espionar todas e todos que ele considerasse que estavam atrapalhando o caminho dele. O sujeito já investigado, com o banco quebrado e se achando o dono do mundo, né? Tinha inclusive um plano para quebrar todos os dentes do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, como vazou. A gente trouxe ontem aqui, a imprensa brasileira toda trouxe isso. Ele queria dar um susto, mandou dar uma surra
no jornalista do Globo, coisa de mafioso, né? Tudo isso veio do celular do Vorcaro, que foi apreendido pela Polícia Federal lá na primeira fase das operações. As informações foram passadas para a CPMI do INSS. Estão no Congresso também, né? Entre as várias mensagens no celular, além dessas ameaças todas, tinha também declaração de amor para a namorada oficial que ele tinha outras, né? Ali vazou de tudo ali, né? A vida privada dele foi exposta. Mas tinha declaração de amor do Vorcaro também para alguns figurões da política, do Centrão especialmente. Laura, quem é o grande amor do Daniel Vorcaro na política, para surpresa de quase ninguém? Laura. Rodrigo, olha essa frase. Um dos meus grandes amigos de vida. Acredite se quiser, mas foi assim que o Daniel Vorcaro, o dono do Master, se referiu ao senador Ciro Nogueira, numa conversa com a namorada, a influenciadora Marta Graef. O diálogo faz parte de um conjunto de mensagens e documentos que está sob análise da CPMI do INSS. E tem mais. Em uma outra mensagem enviada para a namorada, o Vorcaro comemorou uma proposta do Ciro Nogueira que buscava elevar de R$250 mil para R$1 milhão o valor do fundo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é pago para a correntista quando o banco quebra. E os absurdos não param por aí. A proposta, que passou de ser chamada a Emenda Master, foi criada às 5 da tarde, depois modificada pela última vez às 6. Só que a mensagem do Vorcaro para a namorada foi enviada pouco mais de 1 hora depois. Ou seja, ou o dono do Banco Master já sabia dessa emenda antes dela ser criada, ou ele é bem antenado nas notícias, né, Rodrigo? Exatamente. Laura, enquanto você falava, a nossa equipe colocou aí na tela a troca de mensagens do Vorcaro. Eu vou pedir para colocar isso de novo aqui no telão. Obrigado, gente. Então é ele conversando com a namorada, né? E dizendo assim, o DV é o Daniel Vorcaro. O Ciro Nogueira, soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro, ajuda os bancos médios, ou seja, ajuda o banco do Vorcaro, porque àquela altura não estava quebrado ainda. Então ele estava comemorando que o projeto do Ciro Nogueira era para ajudar os bancos médios, ou seja, ajudar ele mesmo. E diminui o poder dos grandes, está todo mundo louco, né? Então ele estava acompanhando passo a passo, deixando claro que o Ciro Nogueira jogava em tabelinha com o Vorcaro. Não era à toa que era o grande amigo, né? O grande amigo que eu tenho nessa vida. Amigo é amigo, né? É outra coisa aqui, né? Bom, se engana quem pensa que só o Ciro Nogueira está envolvido nos esquemas do Daniel Vorcaro, né? Outros documentos mostram que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, assim como o Ciro Nogueira, voou num helicóptero do dono do Banco Master. Olha os dois aí, os dois, ligadíssimos ao Jair Bolsonaro, voando nas asas do Banco Master. Nesse caso não eram asas, eram hélices, porque era no helicóptero. O registro está num e-mail enviado em 2 de novembro de 24 pela Prime U, empresa de aviação ou de gestão de aeronaves, da qual o Vorcaro era sócio. Ou seja, a empresa Prime U, né, faz aquele plano de voo e estão lá os nomes desses personagens. Aqui, o percurso é Cartódromo Ayrton Senna em São Paulo, né, viagem até o aeroporto de Congonhas. Estamos falando um trecho bem curto, que dá para fazer perfeitamente de carro em São Paulo, né? Mas eles gostavam de fazer de helicóptero porque são ricos e tinham uma ajudinha do banqueiro. Bom, quem é que voou? Aqui nós temos o mesmo percurso, no mesmo dia 3 de novembro de 2024, para 3 grupos diferentes. O primeiro voo tinha como passageiros Antônio Rueda e outros 7 convidados. O segundo voo tinha como passageiros Daniel Vorcaro e 7 convidados. E o terceiro levava apenas o Ciro Nogueira, segundo os registros que estão aqui, ó. Aqui sim estão os nomes dos passageiros, mas são relativos àqueles trechos que a gente acabou de mostrar aí na tela. Só para lembrar, né, gente? Quem voou também em aeronave do Vorcaro, ou da turma do Vorcaro? Nicolas Ferreira. Então, o Vorcaro, a operação política dele era com o pessoal da direita bolsonarista. E é com o pessoal da direita bolsonarista. Isso não tem dúvida nenhuma. Foi fazer negócio com o Ibanez lá em Brasília, com o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Os negócios do Vorcaro eram com a direita bolsonarista. É um bolsomaster, que a gente pode chamar isso aqui, esse escândalo. Não tem dúvida nenhuma.
Apesar disso, e aí vem um outro dado interessante, ele tinha essas relações todas com o bolsonarismo, mas tinha uma certa implicância com o Jair Bolsonaro. Isso vazou também das mensagens do Vorcaro. Apesar de ter bancado a campanha do Jair Bolsonaro. Mas ele chamou o Bolsonaro de idiota. Laura tem mais detalhes sobre isso, numa das mensagens, né, Laura? Rodrigo, parece que todo mundo odeia o Bolsonaro e com o Vorcaro também não foi muito diferente. Em mais uma conversa com a namorada, a Marta, o dono do Master disse que recebeu mais de 1000 mensagens no Instagram depois que o Jair Bolsonaro fez um post de uma reportagem do Globo sobre gerentes da Caixa que tinham barrado um negócio arriscado de 500 milhões de reais com o Master e perdido o emprego. E nas mensagens, o Vorcaro chama o Bolsonaro de idiota e de beócio, que significa uma pessoa ignorante, ingênua e que só fala bobagens. Depois ele sugere que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez o post porque alguém falou pra ele que era coisa do PT. E tem mais, Rodrigo. O Vorcaro também afirmou que todos os amigos, incluindo Ciro Nogueira, fizeram contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar remediar toda essa situação. Tentaram, né, Laura? Por quê? O Jair Bolsonaro viu, olha, lá na Caixa Econômica tinha um negócio estranho aí para ajudar o Master e fez a postagem achando que com isso ia atingir o PT, sem saber que o beneficiado no negócio, Master, é ligado ao Ciro Nogueira, que é da turma do Bolsonaro. Aí, o que ficou claro aqui, o próprio Ciro Nogueira teria ligado pro Jair Bolsonaro para dizer, pelo amor de Deus, para de atacar, porque isso aí você está atacando uma história nossa. O Master. Então, de qualquer maneira, o Vorcaro chama o Bolsonaro de idiota e beócio. Por quê? Paga o bolsonarismo. Põe dinheiro na campanha do Bolsonaro e o Bolsonaro não percebe as sutilezas e ataca aquele que é um dos financiadores dos esquemas do bolsonarismo. Por isso que ele chamou o Bolsonaro de beócio e idiota. Só que a turma da direita, da extrema-direita, está usando isso nas redes para dizer, tá vendo, o Bolsonaro não tem nada a ver com o caso do Master. Gente, o Zetel, que nós acabamos de mostrar aqui na tela, o cunhado do Vorcaro, é o maior doador da campanha do Jair Bolsonaro. O Vorcaro botava no avião, no helicóptero, gente do bolsonarismo, de Nicolas Ferreira a Ciro Nogueira. Então, é um esquema bolsonarista. Bom, nessas mensagens que vazaram do Vorcaro, houve também a citação de um encontro com o presidente Lula, e isso é um fato. Também é um fato. Diferente de Bolsonaro, o Vorcaro não xingou o Lula. Até classificou a reunião como ótima, disse assim numa mensagem para... Essa aqui foi para a namorada também, né? Nossa, ele contava tudo para a namorada. A namorada era um arquivo aqui de tudo que acontecia nos bastidores da República, né? Classificou a reunião com Lula como ótima. As mensagens trocadas e tal, o dono do Master elogiou, diz que Lula chamou até o presidente do Banco Central, que tomaria posse, o Galípolo, para participar do encontro, além de 3 ministros. Na reunião, diz o Vorcaro, aqui estão as trocas de mensagens aqui na tela, teria reclamado com Lula sobre a concentração no mercado bancário no Brasil. O Lula teria respondido que esse é um tema a ser analisado pelo Banco Central, ou seja, tem que ser tratado de forma técnica. O Lula não se comprometeu com nada. Falou, olha, você tem um banco, se você tem questões aí, você trate no Banco Central. Ponto final. Acabou por aí, né? Tudo isso aconteceu antes da liquidação do Banco Master. Nas últimas 48 horas tem uma operação rolando na mídia tradicional brasileira e em alguns sites, aquele do Luiz Estevão é um deles, Metrópolis, na seguinte linha: esse é um escândalo que pega todo mundo. Pega a direita, mas veja bem, também tem o Lula, até se encontrou com o Vorcaro. Gente, repito, é uma operação para tentar empatar o jogo ou para até transformar o escândalo do Master num problema para o Lula, sendo que é a Polícia Federal no governo do Lula, o Banco Central no governo do Lula, que investigaram e que liquidaram o Banco Master, que era uma picaretagem que foi encoberta pelo bolsonarismo. Esse é o fato. Mas a gente tem que reconhecer que nas redes sociais, essa versão de que, veja bem, tem gente de todos os lados envolvida, isso está ganhando força. É uma tentativa de embaralhar o jogo. É uma tentativa que, claro, o PT não tem os meios de comunicação,
A Globo não conta essa história que nós estamos contando aqui e outros sites ajudam a espalhar essa versão. Bom, nas mensagens, Vorcaro também relata encontros com Alexandre de Moraes. Outro fato. Laura Couto. Laura? Rodrigo, as conversas revelam que o Vorcaro tinha um nível de proximidade com o ministro do Supremo. Nos diálogos com a namorada, o dono do Master detalha encontros em locais privados, incluindo a residência do empresário, uma notícia que a gente já deu aqui no ICL Urgente. Em abril de 2025, o Vorcaro informou para a namorada de um encontro com Moraes perto da casa do banqueiro em Campos do Jordão, que fica na Serra daqui de São Paulo. O Vorcaro diz que o ministro está passando o feriado. E dias depois, o Vorcaro cita novamente o ministro na conversa com a namorada. E depois, em uma sequência de mensagens e chamadas de vídeo, o dono do Master confirma que o Moraes esteve na residência dele. Além disso, depois de uma chamada de vídeo, a namorada Marta pergunta sobre a identidade de uma pessoa que ela teria visto durante a ligação. E ela pergunta quem era o primeiro cara. E o Vorcaro responde: Alexandre de Moraes. Rodrigo. Então tem muitos detalhes assim que dão a entender que esse encontro aconteceu, né? Isso a gente registra, o encontro aconteceu. E tem o famoso contrato do Vorcaro com a esposa do Moraes, com o escritório de advocacia da Viviane, né, que aparece inclusive nos contatos do telefone do Vorcaro como Vivi, o que mostra uma certa proximidade. Então, é um fato que o Alexandre de Moraes deveria e precisa explicar que história é essa de um ministro do Supremo ter tanto trânsito com um banqueiro que, por sua vez, contrata o escritório da esposa dele. É uma cobrança que tem que ser feita. Agora, que o Vorcaro operava e só existiu porque o Banco Central do Bolsonaro permitiu e porque figuras da política na época do Bolsonaro ajudaram de toda forma o Vorcaro e tentaram salvá-lo até o fim. O Ibanez, por exemplo, tentou usar o Banco de Brasília para salvar o Banco Master, e o Ibanez não tem nada a ver com Lula, né, gente? É da extrema-direita, do bolsonarismo, esteve envolvido, inclusive, com o 8 de janeiro. Bom, voltando para a milícia do Daniel Vorcaro, um dos cabeças da operação, como eu disse aqui na abertura do programa, o Luiz Felipe Machado Mourão, conhecido como sicário. Você sabe, né, que esse termo significa matador. O sicário coordenava as ações dessa milícia, fazia parte do grupo de WhatsApp em que eles combinavam as coisas. E ele era o operador, né? Esse grupo se chamava A Turma. Bom, ele aparece em várias mensagens que foram interceptadas pela polícia. Ele foi preso, né? Foram presos o Vorcaro, o Zettel, que é o cunhado, foi preso o Mourão. Ontem à tarde, ele teria atentado contra a própria vida, tentou se suicidar dentro da Polícia Federal em Belo Horizonte. Foi socorrido, levado às pressas para o hospital e no final da noite de ontem foi declarada morte encefálica, foi confirmada a morte encefálica. A Polícia Federal abriu um inquérito para analisar as imagens de Mourão na cela da Polícia Federal. Segundo a PF, ele se enforcou com a própria camiseta amarrada na grade de uma cela da Superintendência da PF em Minas Gerais. História esquisitíssima, mas quem já teve acesso às imagens ou conversou com aqueles que viram as imagens, as pessoas dizem, olha, as imagens são compatíveis de fato, infelizmente, com uma tentativa de suicídio, com um suicídio. Mas será que houve alguma ameaça? Ele se sentiu tão ameaçado que ele cometeu suicídio? Alguém ameaçou a família dele? É muito estranho, gente. Eu nunca ouvi falar na Polícia Federal, na era democrática, em suicídio nas dependências de alguém que acabou de ser preso. Isso é coisa da época da ditadura, né? Infelizmente. Vladimir Herzog foi levado para a tortura e a polícia depois disse que ele tinha se suicidado. Vamos ver, pode ser que esse caso seja suicídio. Se foi, é também uma falha terrível de quem era responsável pela guarda do rapaz, do Mourão, conhecido como sicário. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem nenhum ponto cego, dando a entender com isso que a versão do suicídio se sustenta. Mourão era responsável por obter informações sigilosas consideradas sensíveis para ajudar o grupo de Vorcaro.
O senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI do INSS e também é de Minas Gerais, disse com todas as letras que a morte de Mourão parece uma queima de arquivo. O Carlos Viana que é de direita, é alinhado ali ao bolsonarismo. Olha o que ele diz. Uma pessoa que está ali sob custódia do Estado, que tem toda a quantidade de informações a revelar sobre escândalos financeiros, começa a conhecer e tal, essa pessoa acaba se matando. Isso precisa ser acompanhado de perto, porque nos parece, em primeiro momento, a possibilidade até de uma queima de arquivo. Ele não foi o único a dizer isso. Muita gente ficou com essa pulga atrás da orelha, estranhando. Ah, então as imagens mostram que foi suicídio. Ele sofreu alguma ameaça? A família dele? Que o levou a entrar em desespero? Como é que deixaram ele ficar numa cela em que fosse possível cometer o suicídio com uma camiseta? Um homem aparentemente grande, pesado. Ele amarra a camiseta e isso é suficiente para, com o peso do corpo, morrer? Enfim, isso tudo tem que ser esclarecido, não pode passar batido, porque esse cara é um arquivo. Era, né? Infelizmente, era. Nós vamos acompanhar e tem que cobrar informação. Como é que a Polícia Federal de Minas permitiu isso? Sendo que o próprio esquema do Vorcaro tinha infiltração na polícia. Então a gente tem o dever de suspeitar. Tinha gente na polícia que temia delação do sicário, porque ele podia entregar quem eram os contatos dele que ajudavam a quebrar o sistema da PF, o sistema até do FBI, a entrar nos sistemas da justiça. Então, tinha gente na polícia que temia a delação ou até o depoimento do sicário e agora ele não pode mais delatar, não pode mais prestar depoimento. É muito grave o que aconteceu em Minas Gerais. Mudando de assunto, pessoal, a PF realizou também hoje uma outra operação, né, contra uma organização criminosa especializada em obter, adulterar e vender dados pessoais, incluindo informações de ministros do STF. Entre as possíveis vítimas, Alexandre de Moraes, que também atua como relator nesse caso. As investigações começaram depois que a PF identificou a existência de uma base de dados extraoficial abastecida com informações obtidas por meio de acessos indevidos a sistemas governamentais. A Laura tem mais detalhes sobre esse caso também. A operação de hoje foi batizada de DataLeaks e cumpriu 4 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária em São Paulo, Tocantins e Alagoas. De acordo com a Polícia Federal, dados ligados aos ministros do Supremo teriam sido alterados e inseridos nessa plataforma que vendia informações pessoais conseguidas de forma irregular. Mas até o momento não foram divulgados detalhes sobre quais informações específicas teriam sido manipuladas ou divulgadas. E atenção aqui, esse caso não é o mesmo da outra apuração em andamento envolvendo o acesso irregular a dados de autoridades por servidores da Receita Federal. Esses suspeitos da operação de hoje podem responder por diversos crimes, entre eles organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, corrupção de dados e lavagem de dinheiro. Rodrigo. Obrigado pelas informações, Laura. Pessoal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, olha só essa, gente, pediu ao STF arquivamento da investigação sobre o caso das joias recebidas por Jair Bolsonaro enquanto ele era presidente. Segundo o indiciamento da PF, os bens teriam sido levados aos Estados Unidos num avião presidencial e vendidos em casas de leilão. Apesar de reconhecer o trabalho inteligente e diligente da polícia, a PGR, através do Gonet, afirma que não há base jurídica para uma denúncia criminal. Além de Bolsonaro, outros 11 foram indiciados e agora não vão pagar por isso tudo, porque o PGR não vai denunciar. Entre eles, o ex-ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, o próprio Mauro Cid, tenente-coronel que foi delator no caso de golpe de Estado, o Frederico Wassef, aquele advogado que escondeu o Queiroz em Atibaia, amigo do Bolsonaro. Essa gente toda não vai responder pelo caso de joias. Estranho demais esse posicionamento da PGR. A Laura tem outras informações sobre isso, Laura. O procurador Paulo Gonet afirmou que as leis existentes não deixam claro se os presentes recebidos durante o mandato de presidente são do ocupante do cargo ou da União. Para quem não se lembra dessa história, vamos retomar brevemente aqui. Em 2021, um conjunto de presentes recebidos pelo Bolsonaro durante a visita oficial à Arábia, quando ele era presidente, entrou no Brasil sem ser declarado. Entre esses presentes estavam um kit de ouro rosé da marca Chopard, um relógio
relógio Rolex de ouro branco, um relógio da marca Patek Philippe, esculturas douradas e outras joias. Os bens foram avaliados pela Polícia Federal em mais de 6 milhões e 800 mil reais. E com a ajuda do general Mauro Lorena Cid e o filho dele, o Mauro Cid, o Bolsonaro teria vendido esses itens nos Estados Unidos. Rodrigo. Lembra que um desses itens foi mandado dentro de uma caixa e o pai do Mauro Cid, o general Mauro Lorena, a gente até tem a foto disso, lembra? Ele tirou uma fotografia da caixa quando chegou lá e ele aparecia na foto. Então ele se autoincriminou. Foi um dos episódios que mostrou, vamos dizer assim, a falta de inteligência de alguns personagens que cercavam e cercam ainda o bolsonarismo, mas agora todos eles liberados. O Gonê está muito estranho. Achou que não tinha urgência nesse caso do Master e agora libera a turma toda no caso das joias. Está estranho, está estranho. Por unanimidade, o STF manteve o ex-presidente Jair Bolsonaro preso na Papudinha, onde ele cumpre a pena de 27 anos. O pedido da defesa para que ele fosse para casa já tinha sido negado pelo Alexandre de Moraes, mas agora o pedido tinha sido enviado para o plenário virtual da primeira turma decidir, né? A decisão que negou a domiciliar, assinada pelo Moraes, afirma que a Papudinha oferece atendimento médico adequado e, inclusive, para atender e garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O ministro disse que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica também é um impedimento para que o Bolsonaro eventualmente voltasse para a prisão domiciliar e todos os outros ministros da primeira turma seguiram o voto do Alexandre de Moraes. Importante. Bom, eu queria fazer um registro aqui, passar por uma outra notícia. É importante porque isso aqui também está fazendo parte do jogo. Eu falei que a direita está tentando virar o jogo do caso Master, embaralhando, dizendo, não, está todo mundo envolvido. Então, desde ontem, uma dupla operação. Esse discurso em relação ao Banco Master, veja bem, está todo mundo envolvido. O que não é verdade, é o Bolsomaster, é um escândalo do bolsonarismo. Esse é o primeiro ponto. Mas a segunda parte da operação, desde ontem, que eu estou vendo na imprensa tradicional, é que começam a vazar os dados sobre o Lulinha, o filho do presidente Lula, dados retirados da quebra de sigilo que foi aprovada pela CPMI do INSS. Segundo o documento, e isso foi vazado no site Metrópolis, o site do senador condenado Luiz Estevão, o empresário filho do presidente Lula movimentou mais de 19 milhões em 4 anos. Movimentou. Movimentou quer dizer o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu. É bastante dinheiro em 4 anos? Para qualquer um de nós é. Para um empresário, e o Lulinha, goste-se ou não, é um empresário, gente. Bom, os valores se referem a débitos e créditos entre janeiro de 22 e janeiro de 26. Ao todo foram 9 milhões que entraram, 9 milhões que saíram, um pouquinho mais, né, de 9 milhões. A defesa de Lulinha nega qualquer irregularidade. Por exemplo, não apareceu o careca do INSS depositando dinheiro, nem ninguém ligado ao careca do INSS. Laura, apareceram movimentações, um valor importante, nenhuma irregularidade, mas só esse zoom, é dinheiro, 19 milhões, já basta para fazer muito barulho nas redes sociais, Laura. Sim, Rodrigo, a maior parte das movimentações financeiras do Lulinha é de investimentos e também proveniente das duas empresas dele, a LLF Tech Participações e a G4 Entretenimento e Tecnologia. Essas companhias têm como atividade registrada a manutenção e serviço de tecnologia da informação, marketing e também consultoria e gestão empresarial. E no documento imposto da CPMI do INSS também constam 3 transferências feitas pelo presidente Lula, somando 721 mil reais. A maior delas, de 384 mil reais, aconteceu em julho de 2022. Rodrigo. Muito bem. Então a Laura detalha aí para a gente que tipo de movimentação que é das empresas e alguns depósitos feitos pelo pai, pelos parentes. Agora, uma nota importante, a gente está acompanhando esse caso a semana inteira, a Justiça do Rio autorizou agora à tarde um mandado de busca e apreensão contra um menor suspeito de participar daquela participar do estupro coletivo num apartamento em Copacabana. Policiais foram até o endereço dele, mas ainda não o encontraram. O jovem é considerado foragido. A solicitação foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após o surgimento de uma segunda vítima que também denunciou o mesmo menor de idade, num outro caso de estupro coletivo. Outros 4 acusados já se entregaram. Esses outros são maiores de idade, todos eles foram transferidos para a prisão. 2 dos acusados devem passar por audiência de custódia ainda hoje e, portanto, o menor está com pedido de mandado de apreensão e também vai pagar, a gente espera, por esse ato bárbaro. Laura, obrigado pela sua participação, atualizando as notícias aqui ao vivo com a gente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Pessoal, você que acompanha o ICL todos os dias,
está sabendo que a gente lançou aqui a primeira inteligência artificial do mundo que valoriza os professores, aqueles que geram o conhecimento, o Oráculo ICL. Então, se você já é assinante do ICL, você pode entrar, o Oráculo está ali para você, na área dos membros, né, do ICL. Estou falando da plataforma de cursos. Se você não é ainda, é uma boa oportunidade para você assinar, para você virar membro do ICL. E aí você vai ganhar vários presentes, além da assinatura, além dos cursos, mais de 300, além de tudo que o ICL oferece, você vai ganhar. O livro É Só um Jogo, do Eduardo Moreira, que está na lista dos mais vendidos, hein? O clássico Realismo Capitalista, de Mark Fisher, e o Baralho do Conhecimento, uma homenagem aos professores do ICL. Como é que você faz, então, para se inscrever? Você digita iclurgente.com.br, está aqui na tela. Entra agora, ó. iclurgente.com.br, você vira sócio, você vira membro do ICL e você tem direito de entrar no Oráculo, que é uma ferramenta muito legal para acessar todo o nosso conteúdo. É isso aí, pessoal. O N2 vem aí com mais informação e análise. Daqui a pouco eu estou por lá. Até amanhã no ICL Urgente. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O Oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na hora do ICL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.